Educação, música e informação. Gruppencast da UERGS. Bate-papo de qualidade. Série Música na Infância. Olá! Está começando o Gruppencast, o programa de podcast do Grupo de Pesquisa Educação Musical em Diferentes Tempos e Espaços, registrado no CNPq, vinculado à Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, a UERGS, e coordenado pela professora doutora Cristina Rolim Wolfenbüttel. O tema desta série do Gruppencast é a música na infância, e a cada programa conversaremos com um convidado especial sobre o tema. Eu sou Graziela Felício, mestranda do mestrado profissional em educação da UERGS, e hoje eu terei a honra de entrevistar nossa querida professora doutora Regiana Blanqueville, que possui graduação em licenciatura em Educação Artística e Habilitação em Música pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em Música e Educação Musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado em Educação pela Universidade Federal de Pelotas. É professora da Universidade Federal de Pelotas e tem experiência na área de música, com ênfase em educação musical, atuando principalmente nos seguintes temas: educação musical, aula de música, ensino e aprendizagem, formação do professor e prática pedagógica, identidade profissional, musicalização infantil e com bebês, educação musical inclusiva e transtorno do espectro autista. Professora, que alegria tê-la conosco, muito obrigada pelo aceite e com certeza teremos um momento de grande aprendizado com você. Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Regiana Blanqueville. Eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas, trabalho com o projeto de musicalização infantil desde 2007, né? É um projeto que tem, assim, meu coração, digamos assim, né? Trabalho com ele há bastante tempo e vou aqui responder, né? Conversar um pouquinho com você sobre algumas questões que são bem interessantes e muito importantes, né? E que todos nós vivenciamos aí neste momento de pandemia do Covid-19, né, que agora parece que deu um alívio, né, para todos e para todas, e de que forma, né, nós conseguimos manter o projeto, né, nesses 2 anos, 3 praticamente, em que nós não podíamos, né, estar totalmente presencial, né? Então, eu vou contar um pouquinho, conversar um pouquinho sobre como essas questões foram tratadas, né, neste momento que foi tão difícil, né? Hoje felizes porque retomamos, né, no modo presencial. Muito obrigada novamente, minha querida, pela presença. E para a gente iniciar, então, a nossa conversa, você poderia nos falar sobre o projeto de extensão que vem sendo realizado na Universidade Federal de Pelotas, que tem como objetivo o desenvolvimento de ações pedagógicas em educação musical a partir da formação e a ação de alunos do curso de música, modalidade licenciatura da UFPEL, voltados à infância? Então, a gente quer ouvir um pouquinho sobre isso, né, sobre esse seu trabalho. Bom, o projeto de extensão, ele acontece desde 2007, né, o projeto de extensão musicalização infantil. Ele iniciou como musicalização para bebês, né, porque no início nós trabalhávamos apenas com crianças de 0 a 2 anos, 2 anos e pouco, e depois ele foi se ampliando, né, e tivemos a procura, enfim, pedidos da comunidade, o próprio trabalho mesmo foi avançando. Nós consideramos que seria interessante, então, fazermos um projeto de musicalização infantil, né, considerando essa etapa, essa faixa etária, né, da infância. E então o projeto passou a se chamar Musicalização Infantil e nós trabalhamos com crianças de 0, quer dizer, bebês, né, desde que os pais queiram, né, a partir de 2 meses, 3 meses, enfim, já tivemos crianças com 15 dias, né, até 4 anos completos. O projeto, ele acontece semanalmente, né, no momento, atualmente, nós temos 4 turmas,
e de 0 a 2 anos de 1 a 2 e 2 a 3, mais ou menos, né? Não temos crianças com mais dessa idade, visto que a gente, com a pandemia, teve várias mudanças, né? Então, o projeto se estrutura, então, em aulas de musicalização semanais, são encontros, né, em que as crianças vêm com seus cuidadores ou cuidadoras, pai, mãe, dindo, dinda, avó, enfim, um adulto, né, responsável por essa criança e realizam a aula conjuntamente com essa criança. Ao longo desses anos todos que a gente teve o projeto, nós já tivemos 8 turmas, né? Lá em 2016, 17, 18, né? Até 19, nós tivemos em torno de 8 turmas, né? Nós tínhamos aulas de segunda a quinta. As aulas acontecem sempre no período da tarde, no final da tarde, em virtude de que hoje, atualmente, as crianças estão na escola, algumas dependem dos pais, enfim, que trabalham, então as aulas acontecem das 18, uma turma, e outra turma às 19. Nós fazemos aulas que têm um período de 40, 45 minutos, não mais que isso, em virtude de que as crianças já vêm, né, de um dia inteiro de atividades, que elas estão mais cansadas, enfim. Neste projeto, trabalham juntamente comigo, que sou coordenadora, alunos e alunas, né, estudantes do curso de licenciatura em música, né, que desejam, que sentem necessidade, enfim, de estar trabalhando com crianças pequenas, né, e também, claro, que há todo um convite, enfim, né, para que eles participem. Nós temos monitores, então, né, voluntários, e ultimamente a gente tem conseguido uma bolsa, né, de extensão, então tem sempre um bolsista. Mas todos têm as mesmas tarefas, enfim, as mesmas responsabilidades. Nós nos reunimos sempre para reunião, né, antes das aulas. A gente tem uma hora de reunião onde são feitos os preparativos, onde nós organizamos o material, as aulas, estudamos, discutimos, refletimos e preparamos o repertório, porque o projeto ele parte da música, né? Então, tudo que acontece em aula parte do repertório. E que mais? Além disso, nós também temos uma preocupação grande com a questão da inclusão, né? Sempre que nós temos uma criança com deficiência, a gente trabalha em virtude de incluí-la, né? Não que a gente vai fazer uma aula diferente para esta criança e nem uma aula diferente para os outros, mas no sentido da inclusão, né? Pensando que é uma aula de musicalização, que todos e todas têm direito de estarem participando. Já aproveito esse momento para parabenizar esse trabalho tão rico, tão bonito, né? Com certeza é de grande valia para toda a comunidade. Então, parabéns mesmo por essa iniciativa, por esse projeto tão lindo, realizado pelo grupo de extensão. E a gente agora vai falar, né, sobre, até tem essa publicação sua, que fala, nós tivemos esse momento, né, que foi de grande desafio, né, que foi o enfrentamento da pandemia, e nós gostaríamos de saber quais foram os maiores desafios enfrentados nesse projeto de musicalização durante a pandemia do Covid-19. Bom, falar sobre os desafios enfrentados pelo projeto durante a pandemia foram muitos, né? Nós, num primeiro momento, cancelamos tudo, né? Assim como a universidade também, e depois passamos a nos reunir enquanto equipe, né? Virtualmente, obviamente, e resolvemos que nós faríamos um canal fechado do projeto com as crianças que participassem, né, assim, que já estavam inscritas, porque a semana que a pandemia começou foi quando nós iríamos iniciar as aulas, né, então as crianças que estavam inscritas, algumas nunca tinham participado, né, outras já eram de anos anteriores, tinham crianças ali que vinham de outros semestres participando e tudo mais. O que nós resolvemos fazer? Nós reunimos os pais nos grupos, né, de WhatsApp, tudo por vídeo, tudo por WhatsApp, tudo gravando, né? E nós elaboramos aulas gravadas.
Nós imaginávamos que tínhamos uma turma, então nós fazíamos gravações. Eu comecei fazendo isso, então nós gravávamos as aulas e colocávamos no canal para que as crianças então assistissem às aulas e então tentassem participar. É, depois nós nos dividimos, cada dupla, cada às vezes trio, né, preparava uma atividade, não uma aula inteira, juntávamos os vídeos, fazíamos essa gravação e foi bem complicado porque a gente não dominava nada, né, dessa parte tecnológica. Então, além da gente se preocupar com a questão pedagógica, a gente tinha que se preocupar com toda uma questão de gravação, de edição. Outra questão é que a gente não via as crianças, né? Não tinha como, enfim. Os materiais também estavam todos na universidade, não tinha como ir buscar, estava tudo fechado naquele primeiro semestre de 2020. Mas nós seguimos o ano inteiro trabalhando assim, né? Cada um adaptando. Então, em alguns momentos especiais, a gente fazia, por exemplo, na festa junina, em junho de 2020, nós fizemos uma canção, todos gravaram, depois juntamos. Então, foi bem difícil, a gente precisava de ajuda de todo mundo, não tinha aparelho suficiente para todo mundo, nem todo mundo tinha um celular bom, né, uma câmera para filmar, enfim, isso foi bastante desafiador, porque a gente precisava se preocupar com outras coisas que não a questão pedagógica mesmo, do ensino de música. Depois disso, em 2021, nós resolvemos fazer aulas online, né, através do Meet. Nós não tínhamos o Meet que é pago, né? Então, nós tínhamos um período ali para realizar as aulas e foi um outro desafio, né? Nesse período, daí, várias crianças acabaram desistindo. Porque o que acontecia? Eles viam, a gente tentava participar da aula, né? Mas eles faziam nas suas casas, então eles queriam mostrar, tinha outras coisas que chamavam atenção. As crianças com autismo não conseguiam, já era difícil concentrar ali na frente da tela muito mais, né? Não tinha o objetivo cumprido, que era a socialização e a comunicação, porque via tela eles comunicavam comigo no máximo, né? Havia a questão do delay, né? Não tinha como a gente fazer música em conjunto. É difícil de fazer, por exemplo, uma audição ativa, né? Ficava mais eles assistindo algo. Como no primeiro período, quando a gente gravava, já era um pouco complicado, porque a gente não sabia até que momento as crianças estavam participando. Eles estavam assistindo, não era uma participação. Eles assistiam aquilo que estava ali, né? A gente recebia fotos, vídeos dos pais, mas assim, tudo muito paliativo, né? Não é aquilo que objetiva o projeto, que é a comunicação, que é a socialização, que é estar entre pares, né? Que é importante na infância. Então, foi um período difícil, né? Mas era o que tínhamos de possibilidade naquele momento, né? Nós trabalhamos assim até terminar de 2021 e 2022, o primeiro semestre foi de volta presencial na universidade, ainda com uso de máscaras, com cuidados, a vacina para as crianças ainda não havia. Então, o que nós resolvemos fazer? Nós também precisávamos voltar, a equipe estava desestruturada, porque muitos se formaram nesse período, muitas disciplinas para serem feitas, calendários muito complexos, nós ficamos só internamente trabalhando em 2022 até o início do segundo semestre, quando daí nós iniciamos novamente com as aulas presenciais, voltando àquilo que nós sempre trabalhamos. Claro que daí ainda com máscara e tudo mais. Então, nós voltamos e tudo aquilo que foi feito na pandemia ficou, porque, assim, o que fizemos foi para suprir uma necessidade daquele momento que era necessário. Daquilo não ficou nada, na verdade, assim, que a gente utiliza hoje, tá? Por exemplo, grupos de WhatsApp nós já usávamos antes, né? Que é para comunicação e avisos, enfim, né? Entre os pais, os responsáveis e a coordenação, enfim.
mas nós retornamos como trabalhávamos antes, com as mesmas perspectivas, né, daquele material e daquelas formas de trabalho que a gente fez foi para aquele momento da pandemia em que nós não podíamos, né, estar juntos, porque o convívio, o contato, isso não tem como ser feito via YouTube, via Google Meet, sei lá o que, né? Não tem, sabe? Foi um paliativo, foi o que era necessário ser feito, mas hoje retornamos ao que nós trabalhávamos antes. Professora Regiana, mudando agora um pouquinho de assunto, nós gostaríamos de saber de você, né, o que você nos diz sobre a importância da participação do pai, ou da mãe, ou do cuidador, ou responsável, né, pela criança durante as aulas de musicalização. Então, nas aulas de musicalização, nós temos discutido bastante isso, e eu tenho discutido bastante isso com os alunos, como nós trabalhamos a premissa da comunicação primária, né, da musicalidade comunicativa, a presença dos pais ela é muito importante, porque é isso que objetiva, né, além do trabalho musical em si, a ideia de que isso seja trabalhado, né, essa interação entre o cuidador e a criança, né, esse momento onde eles têm essa possibilidade de estarem juntos e se comunicarem através da música, ele é muito importante, principalmente para os bem pequenos, né? Até os 3, 4 anos. Porque hoje em dia, mais ainda, os pais estão muito longe dos seus filhos. Então, é um momento, os pais, os cuidadores responsáveis, né? Então, é um momento de interação, de comunicação, de socialização, e principalmente desse elo, que é a comunicação primária, né? Que é esse processo que é muito importante entre pai, mãe, enfim, cuidador e o bebê, né, que traz segurança, que traz desenvolvimento e que pode ser feito através da música, né. Então, o pai, a mãe, o cuidador, ele é bastante importante nesse sentido. Claro que se nós pensarmos em aulas de música na educação básica, o professor que for trabalhar na educação infantil com os bebês, esse não vai ser o foco, porque ele não vai ter como fazer isso, porque os pais não vão estar presentes. Mas em aulas de musicalização, como nós fazemos, onde nós trazemos os pais, esse é um objetivo extremamente importante e nós consideramos muito salutar, né, no trabalho, porque é o momento da gente estar desenvolvendo isso com as crianças e com os pais. Porque se formos pensar, né, na comunicação primária como a gente utilizando ela para criar e manter relacionamentos com as pessoas, né? Os movimentos, os toques, os gestos, as expressões faciais, o contato visual e as qualidades musicais da nossa fala, elas são muito importantes. Então, a gente considera que a presença dos pais, ela também é de extrema necessidade. Verdade, os pais são de extrema importância, né, no processo, no projeto. E a gente ainda falando, né, de pandemia, nós realizamos atividades durante a pandemia, feitas através do YouTube e através das telas. E a gente nos viu, né, num cenário bem diferente. E eu queria saber de vocês, né, como foram as estratégias adotadas por vocês para manter a concentração e atenção das crianças pequenas na tela durante essas atividades propostas, né, em tempos de pandemia. Bom, voltando então sobre as estratégias, né, para a gente manter a concentração e atenção das crianças pequenas durante as atividades propostas nas telas, eu vou ser bem sincera. A gente tentou várias coisas, então sempre trazer. A gente já trabalha, né, com brinquedos, coisas que chamem a atenção, enfim. Foi isso que a gente tentou. Só que fica muito difícil tu tocar um instrumento, né? Então, tocar o violão, ou se fosse teclado, que precisa também de um apoio, né? E ao mesmo tempo manter a atenção das crianças pequenas em telas. Isso foi uma das grandes dificuldades, né? E, como eu disse,
a gente tentou fazer o que era possível, mas é extremamente cansativo, né? Extremamente extenuante, eu diria, porque é difícil manter a atenção das crianças nas telas, né? Porque tu não está interagindo ali. Falta o olho no olho de verdade mesmo. Então, o que que a gente usou? A gente usava estratégias que a gente já usava na aula presencial, mas elas não surtiam o mesmo efeito e muitas vezes não chamava atenção. Para dar um exemplo, o que em certo momento chamou mais atenção das crianças foi o meu cachorro, que na época das gravações eu montava ali um espaço com brinquedos, enfim, com coisas, e ele passava na frente, ele vinha me cheirar, vinha brincar. Então, o meu cachorrinho, ele chamava a atenção das crianças no momento das aulas gravadas. Então, as crianças gostavam de ver o cachorrinho e isso era um motivo, assim, para estar junto. Nas aulas daí que a gente fez online, né, pelo Meet, isso já ficou mais difícil, porque a tela eu gravava pelo computador, então na tela já não tinha, então às vezes eu pegava o cachorro e fazia alguma coisa com ele, mas aí eu já não podia tocar violão, e aí o violão não chamava atenção. Então, assim, ó, foi bem difícil, eu não considero que o trabalho rendeu frutos como rende, né, presencialmente. A mantê-los na tela foi difícil, né? Como eu disse antes, eles se desviavam por coisas da casa, às vezes tinha um irmão ou irmã. Então, assim, quando eles eram maiorzinhos, eles até conseguiam fixar. Mas tinha outra coisa também. Aquelas crianças que já estavam no projeto, que tinham 2, 3 anos, que já se conheciam, eles tinham saudade dos amigos, então eles queriam chamar atenção, eles chamarem atenção. Então, eles buscavam alguma coisa para mostrar, sabe? Queriam fazer. Então, foi um processo bastante difícil, assim, foram momentos difíceis. Eu penso que não é para todas as crianças, para algumas até pode ter sido interessante em algum momento, mas fica difícil, né, de manter a atenção e o foco numa tela. Além do que também é complicada a questão, né? Eles já ficavam muito na tela, já ficam muito nas telas, e aí era mais uma atividade em telas. Então, isso realmente foi bastante difícil. Olha, conosco aqui, né, falando sobre o nosso trabalho enquanto grupo de pesquisa, enquanto atuantes, né, em propostas para as crianças na internet também, a gente nos viu na mesma situação, né? Eu particularmente eram meus filhos apareciam, meus filhos participavam, e é isso mesmo, né? A gente não tem essas habilidades, para nós, muito novidade, né? Então, seu cachorrinho foi protagonista, aqui também meus momentos com meus filhos, e foi isso, né? Mas a gente fez a nossa parte, com certeza alguma coisa sempre acrescenta e modifica uma realidade, né? Mas é isso, grandes desafios. E a gente também se vê na mesma situação, tu até de poder avaliar, né, o que realmente foi efetivo. A gente não estava na casa ou perto, então até a nossa avaliação, né, de como foi é difícil de ser feita, né? E tu já tinhas até falado a respeito anteriormente que não ficou nada da pandemia, né, nas atividades recentes, mas queria que tu falasse sobre isso, né, sobre o que permaneceu nas recentes atividades, né, realizadas pós-pandemia, se alguma coisa da pandemia, né, que foi desenvolvida neste momento de grande desafio, como nós falamos, permanece hoje nas atividades atuais, recentes. Então, sobre as atividades que a gente realiza no pós-pandemia, daquele período não ficou nada. Na verdade, as canções, os repertórios, a gente utilizou os mesmos, né? A mesma forma, assim, né? Com estratégias um pouco diferentes, porque a gente, por exemplo, não podia bater palma, tocar no outro, tudo isso não podia, né? Na verdade, eu posso dizer que daquele período ali, nós não mantemos nenhuma atividade via telas, né? Nós voltamos com o projeto presencialmente, com encontro, troca de afetos entre as crianças, entre os cuidadores, entre, né, o olho no olho, aquele
momento que a gente fica fazendo música em conjunto, né, em que um percebe o que o outro está fazendo, em que eles escutam diferentes timbres, isso é importante também, né? Na aula por telas, a gente tentava fazer 2 professores ao mesmo tempo, com os monitores, mas é muito difícil, tinha o delay, sabe? Atenção muito complexa. Agora é possível observar as crianças, né? Por exemplo, nós começamos agora, semana passada, e já foi possível observar aquela criança que talvez demonstre algum comportamento, né, que talvez possa ser autismo, né, e que aí tu tem que dar uma atenção, então a gente já pode olhar com atenção, e eu não vou fazer uma aula para ela e nem para os outros, mas vou fazer uma aula que inclua ela, que acolha, que tenha alguma coisa que possa chamar atenção, que é diferente de fazer. Então, daquele momento das telas, o que ficou é de que a presença, o olho no olho, o ao vivo, o fazer junto, não tem nada que supere. Esse é o mais importante. Isso é que ficou. Do resto, a gente teve uma experiência que, se houver, né, uma outra necessidade, a gente vai provavelmente utilizar, mas que nada pressupõe a presença, o contato, o convívio de verdade, né? Que as telas, elas são paliativos, nos ajudam em muitas coisas, né? A tecnologia, mas tem coisas que são imprescindíveis, e uma delas é o contato, a presença física, né? Principalmente com as crianças pequenas. Realmente, nada vai substituir o presencial, o olho no olho, né? O contato, estar perto, sentir uma reação, uma resposta, né? Presencial, isso não tem como ser substituído, né? Tecnologia de verdade está aí para nos auxiliar, mas especialmente com crianças, né? Nós ainda temos alguma coisa como adultos, a gente aproveita, né? Hoje, por exemplo, essa nossa entrevista feita à distância, algo que ficou das atividades que nós começamos na pandemia, mas ela com adulto numa proposta totalmente diferente, né? E para a criança ainda nada vai superar estar perto, né? Então, minha querida, a gente vai encerrando, te agradecendo de coração por essa aula que nós tivemos hoje, pela sua disponibilidade, sabemos da sua correria, né, de tantas atividades que você tem no dia e está aqui conosco. Então, vou deixar um espacinho para que você faça a sua despedida agora. Bom, então eu gostaria de agradecer a disponibilidade, vocês me ouvirem, né, neste momento, agradecer também o convite, né, do Grupem, para estar participando e contando um pouquinho, né, da nossa realidade, das nossas experiências com as crianças pequenas. É sempre um prazer a gente poder compartilhar aquilo que a gente faz. O projeto acontece com a estudantes, né, do curso de licenciatura em música, então a ideia é prepararmos professores e professoras, né, para atuarem com crianças pequenas e trazermos também as crianças e seus pais, cuidadores para a universidade. Mais uma vez eu agradeço, né, por vocês confiarem a mim essa responsabilidade, foi um grande prazer, e sempre que puder estarei aqui, né, para conversar, enfim, e trocar ideias. Muito obrigada. Querida professora, doutora Regiana, nós que agradecemos a sua participação. Com certeza foi uma conversa de grande conhecimento compartilhado. Então, sinto o nosso abraço cheio de gratidão por este momento conosco. E aproveito para me despedir e agradecer aos ouvintes que aqui estão conosco, aproveitando, né, esse trabalho que a gente tem feito para que o conhecimento acerca da educação musical nessa série, especialmente se tratando da infância, seja difundido. E então deixo meu abraço a todos vocês e até a próxima.